Vejam só como esse mundo dá voltas, pessoal. Inacreditável. Você que está aí assistindo a esse vídeo, você mesmo, já tinha passado por sua cabeça a possibilidade do Luiz Roberto Barroso, ele mesmo, presidente do STF, salvar o Brasil? Pois foi justamente isso que aconteceu ontem através da assinatura de um acordo. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Eu estou chocado. A gente tem que elogiar quando o cara faz a coisa certa. Mas antes, vou trazer algumas notícias aqui para vocês das últimas 48 horas, até para valorizar o Barroso, né? Porque a bronca é grande, tá? A treta é grande para burro. Começando por essa notícia aí. O novo juiz da Lava Jato absolveu o Zé Dirceu. É isso mesmo. Saiu a Gabriela Hart. Primeiro tinha saído o Apio, né? Aquele que tinha a senha no computador dele, Lula 2022, né? Ele saiu. Aí a Gabriela Hart, aquela linha dura, né? Que deu até um puxão de orelha no ladrão durante uma audiência lá. Ela ficou ali, né? Mandato tampão ali, aí saiu, tiraram ela e colocaram outro cara. E a primeira decisão dele, absolver o Zé Dirceu, tá? O Brasil tá complicado, pessoal, mas a gente vai resolver esse problema, né? Outra notícia, BNDES vai investir, né? O termo usado é investir, 50 bilhões de reais na América do Sul, integração com outros países da América do Sul. Gente, não tem dinheiro para o 13º do Bolsa Família. Tem que fazer um monte de malabarismo fiscal por conta do déficit. Mas tem 50 bilhões de reais, né, para investir em outros países. Mas eles dizem, né, que é integração com os outros países. Aí tudo bem. Aí tá tudo tranquilo, não tem problema. Outra notícia. Foi revelado que o PCC andava investigando o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E alguns membros do alto escalão do grupo, né, já tinham organizado a mudança para Brasília. Não foi revelado ainda, pelo menos, né, talvez a polícia já saiba, mas isso aí não foi ainda divulgado. O que seria, né? O que o PCC faria contra o Lira e o Pacheco. Mas o fato é que estava rolando alguma coisa. Isso talvez explique, né, o comportamento dos dois. Não estou insinuando nada, né? Estou só aqui colocando na mesa aí as possibilidades. E também um plano de atentado à bomba contra o Sérgio Moro. Tá? O Sérgio Moro que está prestes a perder o mandato dele no Senado. É bem provável que isso aí aconteça. E ele está ciente disso, está falando sobre isso abertamente. Todo mundo que me acompanha sabe que eu não morro de amores pelo Sérgio Moro. Fiz campanha para o Paulo Eduardo Martins aqui com muita vontade. Fiz o alerta para muitas pessoas. Vocês estão sendo enganadas pelas pesquisas. Se não votar no Sérgio Moro, vai ganhar o candidato de esquerda. Não foi o caso. O Paulo Eduardo Martins ficou em segundo lugar e teria sido eleito se as pessoas não tivessem tentado eliminar o candidato da esquerda. Mesmíssima coisa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, com o Daniel Silveira. Por mais que muita gente tente, né, aliviar a própria culpa, dizendo não, se ele tivesse sido eleito, quem tinha entrado era o Molon. Né? Não teria sido o Molon. Então tá aí. O PCC, né, crime organizado, com missões aí para... não sei o que eles iam fazer, presidente da Câmara, presidente do Senado e contra o senador Sérgio Moro. A situação tá brava, mas a gente vai resolver isso aí. Agora vejam essa outra notícia, pessoal. A Justiça mandou soltar um líder, né, de uma facção criminosa condenado a 70 anos de cadeia. Baseado em quê? Em uma decisão do STF. Nem sempre eles acertam. É normal, Barroso. É normal. Agora você fez um golaço, mas de vez em quando aquela bola pega na trave, né? Por quê? Porque não tem lugar na cadeia. A cadeia está superlotada, né? Aí não, ele não pode ficar aqui porque ele não tem o conforto necessário, direitos humanos não permitem sair, então a gente vai soltar ele, mas ele vai colocar uma tornozeleira. Ele vai colocar uma tornozeleira eletrônica e ele não vai fazer o que o André do Rap fez, que foi arrancar a tornozeleira eletrônica assim que saiu da cadeia e desaparecer, ninguém sabe até hoje onde está o André do Rap. Mas esse, com certeza, condenado a 70 anos de cadeia,
vai ser diferente. A justiça brasileira é sensacional. E nesse outro caso aí também foi. Também foi. Né? Porque o cara simplesmente matou a ex e esfaqueou o namorado dela. Por conta de ciúme. Aí participou lá daquela audiência de custódia e soltaram o cara. Né? Gente, foi um crime passional, né? Ele estava ali, né? Só, né? Aconteceu, né? Aconteceu. Né? Mas é problema. Você tem que resolver isso. Então vocês estão vendo aí que é uma estrada bem, né, esburacada aí. É uma estrada esburacada. Aí a gente chega, pessoal, à questão dos justiceiros aqui no Rio de Janeiro, né? Porque enquanto estava tendo assalto à torta e à direita em Copacabana, continua tendo, né? E não havia uma reação da polícia, zero, esquece, né? Esquece. Ah, mas o Cláudio Castro é bolsonarista. Não é bolsonarista. Cláudio Castro deu uma surfada na onda aí, tá? A polícia no Rio de Janeiro é muito desvalorizada. Eu não estou falando mal da PM ou da Polícia Civil. Os policiais em si, das duas corporações, em sua imensa maioria, são pessoas dispostas a fazer a coisa certa. Só que quando você não tem, né, aquele arcabouço legal ali para te proteger, é difícil. Você ainda é mal pago, né? E quando você cumpre com a sua função, você corre o risco de ser aí colocado, empurrado para um processo administrativo disciplinar e perder o teu trabalho. Então são profissionais cheios de vontade de fazer a coisa certa, mas que são impedidos por uma série de motivos que nem deveriam existir, né? E aí alguns populares, né, em sua maioria ali coincidentemente, só apenas, né, lutadores de artes marciais, pessoal do jiu-jitsu, da luta livre, da MMA, né, resolveu fazer alguma coisa, porque não estava dando mais. O cidadão não tinha condições de ir a Copacabana para tomar um café, para ir à praia, né? E aí, um período de 48 horas, 2 dias de porradaria só, gente, todos os ratos saíram dos bueiros do Brasil inteiro, rapaz. Mas o discurso é sempre o mesmo. Olha só, essa questão da violência em Copacabana, no Rio de Janeiro, me incomoda muito, é uma coisa que tem que ser resolvida. Mas fazer justiça com as próprias mãos não é a solução, né? Eles estão se igualando aos criminosos. O secretário de Segurança aqui do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, disse até que eles serão tratados como criminosos, então vão ficar soltos, porque ninguém é preso, né? Ele soltou essa aí, mas, repetindo aqui, tem gente que acha que ele é de direita, né? Aí, um deputado aqui do Rio de Janeiro, né, o Anderson Moraes, propôs uma lei, né, um projeto de lei, para que isso seja legalizado, né, formalizado, essa atividade. Né? O que o Anselmo Góes, né, o colunista lacrador do Globo, disse que seria uma milícia de justiceiros. Né? Não, o Anselmo Góes não seria uma milícia, tá? Mas, né, eu duvido muito que esse projeto passe, infelizmente, né? Ele prevê também premiação para as pessoas que prenderem bandidos. E o Anselmo Góes ficou revoltado com isso. No final ali ele diz, como vocês podem ver aí, pasmem, premiação para quem prender bandido. Como assim, gente? Premiar quem prende bandido? Que absurdo. Não é pasme não, Anselmo Góes, é toma. Toma o dinheiro que eu não tenho, né? Porque eu fui muito mais punido do que qualquer vagabundo desse aí, né? De dezembro do ano passado até recentemente, né? Dinheiro é artigo em falta na minha casa, mas se eu tivesse sobrando, eu pagava com gosto. Mas com muito gosto para quem prendesse vagabundo, né? Então, pessoal, vocês veem aí que é um cenário complicado o do Brasil. Né? É um cenário complicado. A gente tenta tratar aqui com um pouquinho de sarcasmo e de ironia, espero que vocês estejam captando isso, né? Mas é um cenário desesperador. A coisa está muito feia, muito complicada, né? E esse episódio de Copacabana foi muito revelador. Porque o Jair Bolsonaro ele foi eleito justamente em uma época que as pessoas tinham percebido isso, que o Brasil era um país bandidólatra. Né? E ele não conseguiu fazer algumas reformas porque ele depende do Congresso e principalmente do STF. Como você vai fazer uma reforma no Código Penal tendo o Congresso que nós temos hoje, principalmente o Congresso que nós tínhamos durante o mandato dele? Era impossível. Impossível. Né? E aí a gente vê, com o Lula assumindo a presidência, os índices de criminalidade disparando. Né? Aqui o número de crimes em Copacabana cresceu 25% esse ano. O exemplo vem de cima. O presidente da República é um ex-presidiário
a impunidade é o maior incentivo ao crime, né? Eu trouxe aí 2 exemplos para vocês. Um líder de facção criminosa condenado a 70 anos sendo solto porque não tem lugarzinho na cadeia, né? E o outro cara lá que vai lá, mata a ex por ciúme, esfaqueia o namorado dela e depois da audiência de custódia é liberado para ir para casa. Isso não existe, gente. Mas a gente chega aqui ao nosso tema principal de hoje. Foi o quê? A assinatura de um acordo do Barroso, né, presidente, representando o STF, ele que é presidente hoje em dia do Supremo, para combater a desinformação. E aí, pessoal, a gente chega naquele problema que, na minha opinião, é tão grave quanto a impunidade que eu trouxe aqui para vocês. Porque uma coisa é você combater a desinformação, outra coisa é você querer impor a sua verdade. E é justamente isso que o Barroso e algumas outras pessoas aí fazem no Brasil. É assim, o que você está falando é mentira, mas qual a tua base para afirmar isso? A base sou eu. Eu decidi que isso aí é mentira. Então eu vou dizer que isso aí é mentira, que isso é desinformação, e eu vou derrubar o teu perfil. Eu vou derrubar o teu site. A partir de agora, você vai se tornar réu, você vai ser processado, você vai se tornar réu por fake news, que é uma lei que não existe. Dane-se, não existe crime sem lei anterior que o defina. E aí, toda vez que seu nome é citado na imprensa ou nas redes sociais, você passa a ser chamado de réu por fake news. Você deixa de ser o Ed Raposo, você deixa de ser o João, o José, o Francisco, a Maria, a Joana, a Luísa. Você é réu por fake news. Você ganha um carimbo por conta de um crime que não é previsto no Código Penal e que quem decide se aquilo é fake ou não é uma pessoa que costuma propagar fake news. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês agora. Aí está o Barroso assinando o acordo e algumas frases dele, né, ditas por ele. Venezuela é uma ditadura de direita. O eleitor sai da cabine com o voto na mão. Ele estava falando a respeito do voto impresso na época daquela discussão, né? De acordo com o Barroso, você votaria e o papel, a cédula, ficaria com o eleitor, o que é mentira. Ela seria depositada sem contato físico em uma urna física. Mas o Barroso disse isso. Ele disse também, como advogado do terrorista, né, que o Cesare Battisti era inocente. Ele que já confessou o crime. Até hoje, o Barroso nunca se pronunciou a respeito disso. Ele também disse: João de Deus tem o poder de exalar o bem. E é essa pessoa, como vocês viram aí, que assinou esse convênio. O Barroso. É claro, pessoal, é óbvio. Acredito que desde o início do vídeo vocês tenham percebido que era um comentário sarcástico. O Barroso não tem como salvar o Brasil com a linha de raciocínio dele. Não tem como. É mais ou menos assim, é você pegar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento em engenharia e tentar salvar uma plataforma de petróleo no meio do Oceano Pacífico. Porque o Barroso é um cara que vive uma outra realidade. Ele vive um mundo, pessoal, em que o STF não é odiado, em que o STF é respeitado, em que os ministros do STF são pessoas admiradas. E não sou eu que estou falando que tudo isso é mentira. É o mundo, pessoal. É o mundo que diz isso. Então, se o Barroso pensa dessa forma, é porque ele não vive no mesmo mundo que nós vivemos. É uma pessoa completamente alienada da realidade do brasileiro. Por isso que eu usei esse exemplo. Um cara que não é engenheiro, não sabe nada, tem uma plataforma de petróleo no meio do nada, e o cara tem que salvar. Como ele vai salvar se aquilo ali não faz parte do mundo dele? Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês agora, nada disso faz parte do mundo do Barroso. A gente viu recentemente o Gilmar Mendes dizendo que o Lula, juntamente com o Fernando Henrique Cardoso, é o maior estadista do Brasil do século. O Lula, toda vez que viaja, pessoal, envergonha o país. Ele publicou um tweet agora a respeito do conflito iminente, né, entre a Venezuela e a Guiana, que é de enrubescer até o mais radical dos esquerdistas sinceros.
Não tem como você chegar e igualar os dois lados. E vejam só, o presidente da Guiana não só é muçulmano, como é esquerdista. Mas a questão não é essa. O que o Maduro quer é tomar uma coisa que pertence a outra pessoa, e não é um celular para tomar cervejinha. É 2/3 de um país soberano. E o tweet do Lula iguala as duas coisas. Ah, temos que buscar a paz aqui, a paz ali, bom senso. Não é assim que você resolve um conflito dessa natureza. Tem um lado errado e tem um lado certo. É preto no branco. Não tem meio termo, não existe área cinzenta. E um presidente da República, que tem o poder, neste caso, com a maior potência do continente, de resolver essa questão, não pode se portar dessa maneira. Ele chegou ao cúmulo de dizer, de afirmar, que poderia mediar o conflito. Assim, os Estados Unidos não precisariam interferir. Por quê? Porque ele sabe que os Estados Unidos, por mais que o Joe Biden seja quem ele é, vai fazer a coisa certa, que é impedir a Venezuela de fazer isso, invadir um país soberano. Aí o Lula chega e fala, não, pode deixar que eu vou mediar, os Estados Unidos pode ficar onde você está. Mas, de acordo com o Gilmar Mendes, é o maior estadista, juntamente com a FHC, do Brasil no século. É o cara que, de acordo com o Barroso, salvou a democracia. E aí é mais uma prova cabal de que essas pessoas vivem em outra realidade, pessoal. As notícias que eu trouxe aqui para vocês antes são a realidade do brasileiro. A realidade do Barroso é que a assinatura de um convênio para combate à fake news, sendo que ele decide o que é fake e o que é verdade, é que vai solucionar o problema. É muito difícil viver no Brasil hoje. Desistir não é uma opção, mas a gente tem que trazer essa informação para vocês. Tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.